Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa apresentação. Quem está falando aqui é o Luiz e não sei se você já me conhece, talvez você me conheça, talvez não, mas eu tenho um canal no YouTube onde eu compartilho ideias, ferramentas, estratégias sobre desenvolvimento pessoal. Tem também um blog e eu estou aqui hoje para compartilhar com você a mentalidade correta para você superar a zona de conforto e conseguir realizar os seus objetivos, os resultados que você busca. E o primeiro lugar para se trabalhar é justamente na nossa mentalidade. Se nós não mudarmos a nossa mentalidade, fica muito difícil de nós superarmos a zona de conforto. Por quê? Porque nós seres humanos somos naturalmente seres que buscamos por conforto. Nós detestamos dor, o nosso cérebro detesta a dor, e nós iremos fazer muito mais para poder ter conforto do que realizar algo que vai nos tirar da zona de conforto. Então é necessário nós termos essa mentalidade correta para efetivamente superar a zona de conforto. E nessa apresentação, então, eu irei compartilhar com você algumas ideias, alguns conceitos que vão ajudar você a superar este momento quando ele acontecer na sua vida. Ele pode acontecer na sua vida pessoal, profissional, nos seus relacionamentos, nas suas finanças, nas suas emoções. Então, quanto mais conscientes nós estivermos em relação a essa zona de conforto, mais chances nós teremos realmente de superá-la e assim alcançar aquilo que nós desejamos. E você pode estar pensando assim: quem é você, Luiz, para poder estar passando esse conteúdo para mim? Bom, vou mostrar aqui falar um pouquinho mais quem sou eu. Você deve estar vendo agora no vídeo. Bom, eu sou o Luiz, eu sou o fundador do Fox Life, como eu havia dito. Sou também empreendedor digital e sou também master e trainer em programação neurolinguística. Eu fiz o meu curso de formação em programação neurolinguística quando eu tinha 25 anos. Hoje eu estou com 37 anos e eu vou contar um pouquinho rapidamente da minha história, do meu background, para você me conhecer um pouco mais. E essa jornada no desenvolvimento pessoal, essa jornada de autoconhecimento começou quando eu tinha 19 anos. Na verdade, começou quando eu tinha 16 para 17 anos. Porque naquela época eu era um jovem, um adolescente extremamente quieto. Eu não gostava de conversar. Na verdade, eu tinha medo, tinha pavor de muitas pessoas. E nessa mesma época eu comecei a praticar artes marciais e isso me ajudou e muito a me expressar melhor, me ajudou a realmente ter mais contato com as pessoas, porque a partir desse momento eu sempre adorei artes marciais e foi o ponto inicial onde eu comecei essa jornada, porque através das artes marciais você acaba tendo contato com a filosofia oriental, com a autodisciplina, com o autocontrole. Então, tudo isso, todos esses recursos fizeram uma grande diferença na minha vida. E a partir dali, eu comecei a buscar por conhecimento. Mas eu não estava ainda totalmente naquele nível, digamos assim, que eu queria estar. Eu ainda tinha muita dificuldade, às vezes, de me comunicar, de me expressar. E o que eu precisava mesmo era de recursos. Eu precisava passar por uma transformação para que eu pudesse realmente trazer o que eu havia de melhor, o que tinha de melhor em mim. Talvez você já tenha passado, ou talvez você queira realmente alcançar um patamar melhor na sua vida. Então existe esse processo, e este processo nada mais é do que o progresso pessoal que nós realizamos a partir do momento que nós temos consciência de que temos que mudar algo que precisa ser mudado. E quando nós abrimos a nossa mente, quando nós abrimos o nosso coração para essa mudança, nós passamos a realmente buscar por recursos para poder facilitar ou melhorar a nós mesmos a nossa jornada. E foi isso que eu fiz. Então eu fui em busca de autoconhecimento, eu passei a frequentar palestras. Hoje eu não faço com tanta frequência, até porque com a tecnologia hoje nós podemos ter acesso a especialistas, a informações através da internet. Então isso facilita muito. Nós temos essa liberdade
geográfica, essa liberdade geográfica de tempo, de movimentação. E eu estou falando isso para você provavelmente esteja assistindo essa apresentação através do seu laptop ou através do seu computador, do seu smartphone. Então, a tecnologia trouxe realmente essa facilidade na nossa vida. Então, o que eu faço é aproveitar essa comodidade, essa facilidade para poder transmitir, compartilhar aquilo que eu aplico na minha vida, porque uma vez eu até ouvi o Anthony Robbins dizendo que a melhor forma de nós aprendermos é realmente nós compartilhar, porque quando você faz isso, além de você estar lembrando você mesmo daquilo que você precisa fazer, você acaba realmente transmitindo esse conhecimento para mais pessoas e assim mais pessoas podem ter acesso a essas informações. Então, basicamente é isso que eu faço na internet, através do meu blog, através do meu canal. E para você ter uma ideia, eu estou no desafio de gravar um vídeo por dia durante 365 dias. Não sei se você está acompanhando essa série, e tem muitas pessoas me acompanhando, e eu já estou no vídeo de número 221 ou 222. Está sendo um desafio incrível, e isso é uma forma de realmente eu me colocar no jogo, compartilhar, trazer aquilo que eu aprendi, compartilhando com as outras pessoas e lembrando a mim mesmo sobre aquilo que eu tenho que fazer. Então isso tem me ajudado muito, tem me tirado da zona de conforto, e é justamente esse tema dessa palestra, desenvolver essa mentalidade correta para superar a zona de conforto. Porque se você fizer isso, o que vai acontecer é que você vai conseguir abrir possibilidades para você crescer na sua vida pessoal, profissional, em qualquer área da sua vida. Então, é isso que eu faço. E como eu disse para você, antigamente eu não fazia isso. Antigamente eu tinha uma vida mais confortável. Embora eu comecei a empreender quando eu tinha 19 anos. Eu comecei com a minha confecção de camisetas. E praticamente quase 20 anos atrás. 19 anos, eu não vou conseguir fazer essa conta agora. Mas, então, aquele ponto, o ponto onde eu comecei a me tornar, onde eu comecei a realmente empreender, foi o ponto da mudança. E a partir dali eu busquei depois por vários outros recursos. Eu sempre gostei de procurar novas formas de pensar, de agir, de gerar renda, principalmente renda passiva. Eu sou apaixonado nesse tópico, embora não falo muito sobre isso no meu canal, nos meus canais, mas eu realmente sou apaixonado por esse tópico. E para fazer tudo isso, eu tenho que sair da minha zona de conforto, eu tenho que ter uma mentalidade produtiva, porque a partir do momento que você desenvolve uma mentalidade produtiva, você passa a focar naquilo que você precisa realizar em nome dos seus resultados. Então, sabendo disso, você acaba se livrando da zona de conforto, acaba evitando distrações que vão surgindo na sua vida, seja no seu trabalho, quando você está lá trabalhando, de repente você tem uma tarefa importante para realizar e de repente chega alguém, começa a conversar com você, começa a te tirar do foco, né? E isso faz com que você acabe atrasando a sua tarefa, a sua atividade, e aí você acaba demandando mais tempo para realizar aquilo que poderia ser feito em menos tempo. E a partir disso aí, você tendo esse tipo de comportamento de distração, que é apenas prazeroso e não o que é necessário, acaba realmente te bloqueando, te travando. Nós iremos falar mais sobre esse assunto, sobre esses tópicos, e vamos agora passar para o segundo slide, que fala justamente sobre o que é a zona de conforto. E a zona de conforto é uma série de ações, pensamentos e comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter e que não a causam nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. Ou seja, na zona de conforto não existe ameaça. Não existe ameaça. Nessa área nós temos conforto, nós temos segurança, nós temos comodidade, nós temos estabilidade. Inclusive, tudo isso que eu falei fazem parte
da nossa necessidade de segurança. Eu vou falar rapidamente aqui sobre esse conceito das 6 necessidades humanas, mas basicamente quem cunhou o conceito das 6 necessidades humanas foi Anthony Robbins. Tony Robbins, ele fala que nós, seres humanos, temos 6 necessidades básicas. As 4 primeiras necessidades nossas são as necessidades da nossa personalidade. E as 2 últimas são as necessidades do nosso espírito. Ou seja, a primeira necessidade humana é a necessidade de certeza e conforto. Isso já faz parte de nós, isso já faz parte do ser humano. A segunda necessidade é a necessidade de incerteza. Ou seja, nós não podemos apenas viver na segurança, na certeza, no conforto. Nós precisamos de algo a mais. E é justamente o desafio que vai fazer com que nós alcancemos os nossos melhores resultados. Então isso significa que nós precisamos um pouquinho de dor, de desconforto, para poder realmente realizar aquilo que nós queremos. Então essa é a segunda necessidade humana, a necessidade de incerteza. A terceira necessidade humana é a necessidade de significado. Todos nós temos essa necessidade. Todos nós queremos nos sentir importantes, significativos, autênticos. E existem vários meios para nós podermos atender a essas necessidades. Algumas pessoas usam, por exemplo, destaque profissional, uma posição na carreira. Outras pessoas usam a vida espiritual, a espiritualidade. Outras pessoas usam o dinheiro. Outras pessoas usam o humor. Outras pessoas usam o mau humor. Outras pessoas usam a depressão e assim sucessivamente. Então cada um de nós temos um veículo para atender a essa necessidade, não só essa como todas as outras. E cabe a nós sabermos se aquele veículo está nos ajudando a sair da zona de conforto ou não. Cabe a nós sabermos se aquele veículo é um veículo positivo ou negativo. E grande parte das pessoas acabam usando veículos negativos. Muitas pessoas usam o cigarro, muitas pessoas usam bebida. Infelizmente, algumas usam drogas para poder realmente atender a essas necessidades. E a partir do momento que nós passamos a utilizar um veículo que atenda a várias outras necessidades, aquele veículo acaba se tornando um vício. Por isso é tão difícil, às vezes, para a pessoa se livrar de vícios. Por quê? Porque aquele vício atende a várias outras necessidades humanas. E a quarta necessidade humana é a necessidade de amor e conexão. Nós somos seres que precisamos das outras pessoas. Ninguém consegue viver bem sozinho. O ser humano, na verdade, é um ser que não consegue viver bem sozinho. Se você deixar um bebê, por exemplo, sozinho, as chances são de que aquele bebê não sobreviva. Por quê? Porque ele precisa de atenção, ele precisa de amor. Seja da mãe, seja do pai, do responsável. Então nós temos essas 4, temos essa necessidade humana, a necessidade de amor e conexão, e temos as outras 3 necessidades básicas da nossa personalidade, e temos também as 2 últimas necessidades humanas, que é a necessidade de crescimento e contribuição. E nós só vamos conseguir chegar na nossa, digamos assim, autorrealização a partir do momento que nós atendemos a necessidade de crescimento e contribuição. Por quê? Porque nós vemos várias pessoas que atingem o sucesso, atingem o crescimento financeiro, as pessoas acabam conquistando bens materiais, mas muitas dessas pessoas acabam se tornando infelizes. Você já percebeu isso? Nós vemos artistas, atores, pessoas famosas que chegam no topo do sucesso e mesmo assim se sentem vazias. Muitas acabam no mundo da depressão, das drogas, do álcool. Algumas, infelizmente, acabam se suicidando. E isso acontece justamente porque elas acabam focando nas 4 primeiras necessidades básicas. Elas não atendem às 2 últimas necessidades humanas, que são as necessidades do nosso espírito. Então é muito importante nós ficarmos atentos a isso. E por que eu estou falando tudo isso?
Porque a zona de conforto atende a nossa necessidade de certeza, porque quando você faz alguma coisa que você está acostumado a fazer, você já faz aquilo sem medo, sem insegurança, né? Então isso acaba não te colocando numa área de risco, mas ao mesmo tempo isso faz com que você não saia do lugar. E o nosso crescimento está fora da nossa zona de conforto, está nos desafios, está em realizar aquilo que nós não estamos acostumados a realizar, está em correr riscos calculados, obviamente, mas o que nós devemos fazer é justamente evitar a nossa zona de conforto, expandir a nossa zona de conforto. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós precisamos de progresso. Nós não queremos conquistar simplesmente bens, conquistar dinheiro, conquistar uma posição de sucesso. Nós queremos mais do que isso. E o que vai trazer esse senso de realização é justamente o progresso. É quando você tem métricas onde você vê que você está progredindo, seja na área pessoal, profissional, financeira, espiritual. Então é isso que vai trazer a realização para você. E é isso que vai fazer com que você tenha mais vontade, traga o seu melhor potencial para realizar, continuar realizando aquilo que você está fazendo. Então nós precisamos disso. Nós precisamos disso porque isso é a nossa energia principal. Sem isso, nós não saímos do lugar. E como que nós podemos efetivamente começar a sair da zona de conforto, superar a zona de conforto? Bom, o que nós devemos fazer é justamente ter consciência de que o nosso cérebro ele é direcionado, ele é dirigido por duas forças invisíveis, básicas, essenciais. Que forças são essas? É a dor e o prazer. Por quê? Nós, seres humanos, faremos muito mais para evitar a dor do que buscar pelo prazer. O que significa isso? Significa que nós vamos procurar realmente nos manter na nossa zona de conforto, porque isso é uma função básica do nosso cérebro, evitar a dor. Nós vamos fazer muito mais para evitar a dor do que buscar pelo prazer. Então é muito mais fácil para uma pessoa se manter aonde ela está do que passar para um próximo nível. Por exemplo, é mais fácil para uma pessoa que de repente ganha os seus 2, 3, 4 salários mínimos, continuar naquela posição do que aprender uma nova habilidade. De repente essa pessoa pode aprender uma habilidade, vamos colocar como exemplo marketing digital. Eu faço marketing digital, daí a pessoa pode aprender sobre marketing digital e conseguir elevar a renda dela. A maioria das pessoas não vão fazer isso. A maioria das pessoas vão preferir manter-se na mesma posição, evitando assim a dor talvez de começar algo novo e ser julgado pela família. Eu imagino que você já passou por essa situação, porque eu já passei. Quando eu via alguma coisa de repente diferente, algo que pudesse realmente fazer uma diferença na minha vida, sempre que eu falava sobre isso em casa, o que acontecia era que meu pai, ele chegava em mim e dizia: não, isso não dá certo, isso aí é furada, você não vai fazer isso aí porque por causa disso. Ou seja, as pessoas próximas a nós, elas vão fazer de tudo, obviamente, para poder nos manter perto delas. Elas fazem isso não por maldade, mas porque elas gostam de nós. E isso inconscientemente acaba afetando você também, porque dependendo do seu nível de desenvolvimento, da sua mentalidade, você acaba não querendo magoar aquela pessoa, e aí você pode até começar algo novo e no meio do caminho você acaba se sabotando, você acaba desistindo daquilo que você está fazendo, e isso acontece. E isso acontece justamente porque nós vamos fazer muito mais para evitar a dor do que buscar pelo prazer. E eu digo isso para você por experiência própria, porque há muitos anos eu acabei me associando a uma empresa de marketing
multinível, e foi fantástico a associação com aquela empresa. Eu aprendi muito sobre investimentos, aprendi muito sobre desenvolvimento pessoal. Na verdade, a maioria dos livros que eu leio hoje, a maioria dos livros que eu li, vieram justamente do contato que eu tive com essa empresa. E, sinceramente, eu não obtive resultado financeiro com essa empresa, mas o crescimento pessoal que eu obtive foi extraordinário. Essa empresa abriu a minha mente de tal forma que acabou me trazendo justamente nesse momento. Tudo isso que eu faço foi devido àquele passo inicial que eu tive com aquela empresa. E o que eu tive que fazer foi justamente superar a dor do curto prazo. Eu tive que passar por várias situações, passar por um processo para poder realmente chegar nesse ponto, porque o que está em jogo é os nossos resultados, e ninguém vai fazer nada a não ser nós mesmos. E uma vez que você tenha consciência de que o seu cérebro vai fazer muito mais para evitar a dor do que buscar pelo prazer, o que você vai ter que fazer então é justamente fixar as suas metas, os seus objetivos. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso, porque é preciso nós irmos além. Além do quê? Além da função básica do nosso cérebro, que é garantir a nossa sobrevivência. O que significa isso? Significa que para nós alcançarmos os nossos objetivos, para nós realizarmos as tarefas que vão fazer diferença na nossa vida, as atividades que vão fazer diferença na nossa vida, nós precisamos ir além da nossa sobrevivência. Isso significa sair da nossa zona de conforto. Significa você fazer algo depois que você chega do seu trabalho, talvez um curso, talvez ler um livro, talvez assistir a um vídeo inspiracional, interessante, um vídeo onde você vai aprender uma nova habilidade, onde você vai se tornar perito naquilo que você faz. E é extremamente importante esse conceito também, nós nos tornarmos perito naquilo que nós fazemos. E como que um perito se torna um perito? O que ele faz é dedicar talvez 1 hora ou algumas horas do dia dele e entrar de cabeça naquele assunto. Seja no assunto profissional, seja numa área em que você atua. Então é dessa maneira que você se torna perito. Diferente das pessoas que, em vez delas focarem nisso, elas focam em assistir a novelas, focam em frequentar barzinhos, frequentemente ficar na internet por horas e horas e horas no Facebook, no WhatsApp. Tudo isso são distrações que existem no meio do nosso caminho. Na verdade, são tentações, né? Nós somos tentados hoje. Porque com a internet, com a tecnologia, nós temos sim muitos benefícios. E junto com esses benefícios, nós temos também malefícios que às vezes surgem, apontam na nossa direção, eles acabam tirando o nosso foco. E aí é justamente onde acontece que nós acabamos parando na zona de conforto, acabamos deixando de realizar aquilo que precisamos realizar. Então nós precisamos ir além da nossa sobrevivência. Precisamos criar um mindset. Provavelmente você já ouviu falar sobre esse termo, mindset, que é basicamente o conjunto de crenças, o conjunto de valores, o conjunto de regras internas, pessoais, nossas, que nós usamos para poder realmente tomar decisões, fazer escolhas, enfim. Então nós temos que ir além da nossa sobrevivência. Se nós fizermos isso, nós estaremos evitando os possíveis obstáculos que existem na nossa jornada. E quais são eles? São justamente as crenças limitantes, medo do sucesso, medo do fracasso, autossabotagem, falta de foco, distrações, amizades improdutivas. Veja bem,
Quando você, por exemplo, você disse para você mesmo, você prometeu a você mesmo que você ia estudar, que você ia pegar um livro para ler, e esse livro pode ser um livro do Joubert Chaves, O Poder da Coragem. Inclusive, se você não leu esse livro, eu recomendo fortemente para você ler, porque esse livro é fantástico. E o autor é o Joubert Chaves, uma pessoa incrível, uma pessoa que conseguiu realmente superar uma dívida de R$1 milhão. É impressionante como que o Joubert teve uma mentalidade para poder superar aquela situação. E ele conta tudo no livro. E recomendo fortemente que você leia o livro do Joubert Chaves, O Poder da Coragem. E lá você vai aprender as chaves essenciais para você realmente superar todos esses obstáculos com muito mais profundidade. E, basicamente, esses obstáculos, eles acontecem, como eu estava dizendo, eles acontecem de forma inconsciente. Então é quando você decide que você quer ler um livro e de repente surge um amigo seu te convidando para sair, para ir numa balada, e você foge daquilo que você tinha estabelecido para você, para realizar alguma coisa que não vai te trazer algum benefício, talvez pode sim te trazer um prazer momentâneo, mas que não vai te trazer um benefício a longo prazo. Porque geralmente as coisas que nós fazemos, as coisas mais difíceis que nós fazemos, são as que realmente geram os maiores benefícios na nossa vida. São as coisas mais difíceis. E a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer isso. A maioria das pessoas preferem viver na zona de conforto. Então, uma vez que você sabe disso, uma vez que você tem consciência de que isso existe, de que esses obstáculos existem, o que você tem que fazer é tomar consciência deles e evitá-los de qualquer maneira. E existem vários recursos para você fazer isso. Eu vou falar um pouquinho sobre eles no próximo slide, mas o que eu quero trazer é justamente a conscientização desses obstáculos aqui para você. Surge aquela vozinha, às vezes. Você começa a realizar alguma coisa e aí aquela voz vem e começa a fazer perguntas. Será que vai dar certo? Será que isso vai funcionar? Ah, mas eu já tentei uma vez, não deu certo, acho que não vai dar certo. Então existe esse diálogo interno. E a programação neurolinguística fala muito bem sobre esse diálogo interno, que é basicamente essa vozinha interna que todos nós temos, que fica dialogando, fica buscando desculpas, fica contando historinhas para a gente deixar de realizar aquilo que nós desejamos. E uma pessoa que fala muito sobre historinhas é o Master Coach Paulo Vieira. Eu sou um grande fã do Paulo Vieira, inclusive também tem um livro dele que é O Poder da Ação, e eu recomendo sempre também o trabalho do Paulo Vieira, e ele sempre fala sobre as historinhas que nós acabamos contando para a gente mesmo. E essas histórias acontecem quando a gente tem algo importante para fazer e a gente acaba contando essas desculpas. Eu não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer isso porque eu não tenho um computador novo, eu não posso fazer isso porque eu sou negro, eu não posso fazer isso porque eu sou magro demais, eu sou feio demais, eu sou obeso demais. Então essas histórias são as histórias que realmente nos mantêm presos à nossa zona de conforto. E enquanto nós estivermos contando essas histórias, nós nunca iremos ter progresso na nossa jornada. E nós devemos tomar cuidado com eles, porque são eles que vão nos manter presos à nossa zona de conforto. E como que a gente faz então para poder superar esses obstáculos e criar uma mentalidade muito mais produtiva, uma mentalidade capaz de fazer com que nós realmente evitemos a nossa zona de conforto? Nós precisamos de recursos. E que recursos são esses? Basicamente, precisamos de uma visão, de um propósito, de um plano de ação e de foco. O que é a visão? Visão
é justamente a sua capacidade de enxergar o seu futuro a partir do momento atual em que nós estamos. O que significa isso? Você talvez esteja passando por uma situação em que você não gostaria, talvez você esteja numa posição em que você não gostaria, talvez você almeje algo maior em relação a onde você está. Isso é natural do ser humano, todos nós temos isso, independente dos resultados que nós alcançamos. Como eu falei, de acordo com as 6 necessidades humanas do Tony Robbins, nós temos a necessidade de crescimento, então nós temos realmente essa necessidade de progresso sobre a nossa vida, seja ela pessoal, profissional, relacionamentos, finanças. E a própria Bíblia já diz: onde não há visão, as pessoas perecem. Muitas pessoas acabam realmente entrando, matriculando na academia, e aí a pessoa começa durante uma semana, 2 semanas, e ela quer perder peso. Ela quer entrar em forma, e ela começa, e por falta dessa visão, a pessoa acaba desistindo no meio do caminho. Agora, quando nós temos essa visão, nós sabemos exatamente o lugar aonde nós queremos estar, seja daqui a alguns meses, alguns anos. Então, a nossa visão é um dos recursos principais para nós termos uma mentalidade mais produtiva. Depois, nós precisamos de um propósito. O que é o propósito? É o nosso porquê. A nossa razão de fazer o que nós estamos fazendo. Se você quer fazer mais dinheiro, você precisa de um propósito. Porque muita gente fala assim: eu quero ganhar mais dinheiro. Eu sou totalmente contra isso. A pessoa dizer que quer ganhar dinheiro. Porque nós não ganhamos dinheiro, nós fazemos dinheiro. Através do nosso trabalho, através da nossa renda, através da nossa contribuição com o mundo. Porque não existe almoço grátis. There's no free lunch. E para nós termos esse propósito, nós temos que ter então a nossa visão e termos esse porquê. O porquê de nós fazermos o que nós fazemos. Basicamente, se você faz o que você faz, existe um porquê. Algumas pessoas não sabem por que elas fazem o que fazem. Alguns estão no piloto automático. E essa situação é extremamente perigosa. Sem esse propósito, o que acontece é que às vezes surgem desafios, problemas, situações ilusitantes na nossa vida. Isso é natural, isso faz parte da vida. E o mais importante é nós termos a mentalidade correta para superar esses obstáculos. E agora, quando nós temos o nosso propósito claro e definido, nós temos um combustível que vai fazer com que nós entremos em ação, mesmo quando as coisas não estão saindo da maneira como nós gostaríamos que saíssem. Então, esse propósito é essencial, fundamental. Você precisa saber o seu porquê. Por que você faz o que você faz? Tenha isso muito claro na sua mente. Se você tiver isso claro na sua mente, você vai conseguir superar a maior parte dos desafios na sua vida. Por exemplo, eu disse para você que eu estou gravando um vídeo por dia no meu canal no YouTube. E por que eu estou fazendo isso? Qual é o meu propósito? O meu propósito é compartilhar informações. O meu propósito é fazer uma diferença. O meu propósito é desenvolver habilidades. Por quê? Porque eu estou gravando um vídeo por dia, automaticamente eu estou desenvolvendo uma habilidade de me comunicar melhor, de me expressar melhor, de trazer as ideias que eu tenho, compartilhar essas ideias com mais pessoas. Então isso está gerando um crescimento para mim. Isso é o meu propósito. É isso que dá energia, é isso que é o combustível que faz com que eu grave um vídeo por dia. Não só eu, mas também outros empreendedores digitais que estão fazendo o mesmo. Então, eu só faço isso porque eu tenho um propósito. E você também deve ter um propósito na sua vida. Então, tenha isso muito claro. Depois que você tem a sua visão, depois que você tem o seu propósito, você precisa de um plano de ação. Você precisa saber quais são as ações necessárias que você precisa realizar
para que você saia da sua zona de conforto e realize aquilo que você quer. Eu vou alucinar que você quer melhorar a sua posição na empresa. Você vai obter uma nova posição, talvez na diretoria, enfim. Ok, você sabe disso. Agora, o que você precisa fazer para poder realizar o seu objetivo? Você precisa da visão, você precisa do propósito, você precisa do plano de ação. Talvez o seu plano de ação seja ler um livro a cada 15 dias sobre a sua área específica. Por exemplo, lembra do que eu disse que você precisa se tornar perito naquilo que você faz, para que você realmente possa valer mais em termos de valer mais para você mesmo e também para a empresa, porque a nossa receita, o nosso salário, a nossa renda será proporcional à quantidade de valor que nós geramos, seja para a empresa, seja para as pessoas próximas a nós. E nós precisamos fazer alguma coisa, precisamos fazer algo. Não existe nós chegarmos numa posição sem fazer nada. Algumas pessoas até conseguem fazer isso, mas essa posição não é sólida. A pessoa acaba, mais cedo ou mais tarde, saindo daquela posição, acaba perdendo aquela posição e nós temos na vida aquilo que nós merecemos. Então você precisa criar esse plano de ação, e você sabe qual é o seu plano de ação. E eu tenho vários vídeos no meu canal onde eu falo sobre plano de ação. Você pode até assistir algum desses vídeos lá, mas você precisa ter este plano para que você todos os dias faça algo que fará com que você tenha progresso todos os dias, consistentemente. Se você fizer isso, você terá benefícios. Se você não fizer, você ficará preso na sua zona de conforto. E o outro ponto importante é o foco. Foco. Aonde você foca, você direciona a sua energia. Aonde você foca, a sua energia expande. O foco é um elemento essencial, fundamental, para a gente poder realmente trazer esses recursos, fazer com que nós entremos em ação. Sem foco, fica muito difícil de nós continuarmos realizando aquilo que nós estamos fazendo. E muita gente não tem foco. Muita gente começa a realizar, começa a fazer uma coisa, dali a pouco a pessoa acaba fazendo uma outra coisa completamente diferente, e aí ela vem e faz uma outra coisa, tenta, não dá certo, desiste, fica mudando o foco. Então sem foco fica difícil também de nós termos uma mentalidade produtiva. E por falar em foco, eu quero compartilhar com você 3 tipos de foco que nós devemos prestar atenção, que nós devemos focar para realmente termos uma mentalidade muito mais produtiva. E quais são eles? Primeiro é o foco visionário. Segundo é o foco comportamental. E terceiro é o foco consistente. E quem fala muito sobre esses 3 tipos de foco é o coach Paulo Vieira. E eu vou compartilhar com você rapidamente o conceito desses 3 tipos de foco, para que você possa aplicar já na sua vida, para que você possa refletir sobre eles e tirar algum benefício. E o primeiro tipo de foco é o foco visionário. Nós já vimos a importância da visão. E quando você foca, quando você tem o foco visionário, o que acontece é que você cria a sua visão, você vê, você sente, você ouve, você comunica, você cria uma visão de futuro para você. O tempo todo aquela visão na sua mente, quando você fica imaginando um objetivo futuro que você deseja alcançar, e você fica imaginando esse objetivo por vários e vários minutos do dia. Quanto mais foco visionário você tem, mais você vai conseguir influenciar a sua mente
convencer o seu cérebro de realizar as ações necessárias que você precisa realizar para chegar no seu objetivo. E todos os grandes líderes, Nelson Mandela, Martin Luther King, vários outros grandes líderes, eles tinham esse tipo de foco visionário. Mandela, por exemplo, ele ficou preso durante vários anos e muitas pessoas falavam que ele estava sofrendo, diziam que ele estava sofrendo, e ele ficava extremamente nervoso, ele ficava extremamente furioso quando as pessoas diziam isso. Por quê? Porque ele não via aquela experiência dele como sofrimento, aquela experiência na prisão como sofrimento. Ele via aquela experiência como uma oportunidade dele aprender, dele se desenvolver e se tornar líder. E foi justamente isso que ele fez. Ele tinha essa visão, ele se preparou até se tornar o primeiro presidente negro da África do Sul. Então Mandela tinha esse foco visionário. Obviamente, nós não temos a vida de Nelson Mandela, mas podemos aprender com ele sobre o foco visionário. E o segundo tipo de foco, o foco comportamental. Como que se aplica esse foco? Como o próprio nome diz, você precisa ter o comportamento, o foco comportamental para que você se comporte, para que você haja no sentido de você realizar aquilo que você deseja. Por exemplo, vamos imaginar que você fixou o objetivo para você de fazer R$1 milhão. Aí você pode pensar assim: Luiz, só 1 milhão? Ok, você tem seus números, talvez pode ser 1, talvez pode ser 2, 10. Você tem os seus números. O que você precisa fazer? Você precisa ter o comportamento. Ou seja, você precisa acompanhar pessoas que já chegaram lá. Aprender com essas pessoas. Você precisa de leitura diária. Ler todos os dias. Assistir a vídeos, participar de cursos, seguir pessoas que têm a mentalidade correta para chegar nesse patamar, para chegar nesse seu objetivo financeiro. É quando você fala sobre o seu objetivo, um parêntese aqui, quando você for falar sobre os seus objetivos, procure compartilhá-los com as pessoas que querem o seu bem, com as pessoas que realmente gostam de você, porque às vezes você compartilha um objetivo seu com outras pessoas que não estão alinhadas àquilo que você quer. E o que acontece é que essas pessoas acabam trazendo as limitações delas para você. Então é importante nós prestarmos atenção quem nós iremos compartilhar os nossos objetivos. E tirando isso, você sabendo as pessoas certas, você precisa então falar, comunicar, ver, sentir, ter o comportamento em relação àquilo que você quer. Porque desse modo, automaticamente, você vai superar a sua zona de conforto. Porque quando você estiver lá, distraído, sem fazer nada, e obviamente nós precisamos de momentos assim também, nós precisamos de um pouquinho de conforto. Sim, isso faz parte da nossa vida. Mas a partir do momento que nós passamos mais tempo na nossa zona de conforto e nós acabamos tendo menos tempo na nossa zona de produtividade, o que vai acontecer é que nós vamos ter menos resultados. Por quê? Porque nós estamos ou estaremos mais tempo na nossa zona de conforto. E a zona de produtividade é onde a mágica acontece. E produtividade não significa você trabalhar durante 20 horas por dia. Produtividade significa você ter seus objetivos, clareza dos seus objetivos, seu plano de ação e realizar as ações que vão gerar 80% dos seus resultados. Isso significa que você pode realizar várias tarefas durante o seu dia e mesmo assim você ainda não consegue realizar aquilo que você queria. Por quê? Porque você realizou tarefas que não geram resultados. E
quando você realiza tarefas que geram resultados, onde tem onde tem incubado aí o princípio de Pareto, o princípio 80-20, onde você pode realizar 20% das suas ações gerar, e esses 20% das suas ações gerar 80% dos seus resultados, você terá feito o seu homework. Então, é esse tipo de foco que nós devemos ter, o foco comportamental. E o terceiro tipo de foco é o foco consistente. Como o próprio nome diz, foco consistente é ter consistência, é fazer todos os dias, fazer sempre. Um perito se torna perito porque ele aplica o foco consistente. Um faixa preta se torna faixa preta, por quê? Porque ele aplica o foco consistente. Ele vai lá, pratica a arte marcial, realiza os movimentos por anos, consistentemente, até desenvolver um nível de habilidade onde ele faz aquilo que antes era difícil, hoje ele faz de maneira mais fácil. Então esse é o foco consistente. E nós devemos ter esse foco na nossa vida para todos os nossos objetivos, principalmente para superarmos a nossa zona de conforto. E o mais interessante aqui é você encontrar com pessoas que tenham os mesmos objetivos que os seus. Porque aí você vai ter a energia de mais gente. Inclusive, existe um provérbio africano que diz que quando você vai sozinho, você vai mais rápido. Mas quando você vai acompanhado, você vai muito mais longe. Então é justamente isso que nós devemos fazer. Aplicar todos esses 3 tipos de foco, de preferência, acompanhados. Quando você compartilha seus objetivos com pessoas que você gosta, com pessoas que têm o mesmo ideal que você acaba realmente conseguindo aplicar esses 3 tipos de foco. Um ponto importante para você ter uma mentalidade produtiva é você alimentar a sua mente sempre. Nós somos aquilo que pensamos. Livros é uma ótima maneira de alimentar a mente. E é isso que eu faço. Eu leio muito, eu tenho vários livros aqui comigo e eu gosto de ler todos os dias. E quando eu não leio, parece que está faltando alguma coisa. Porque não dá para ficar sem alimentar a mente, principalmente nos dias de hoje. Principalmente onde as fatalidades são automáticas, principalmente eu detesto televisão, eu não gosto de assistir televisão, eu evito ao máximo assistir televisão. Por quê? Ou seja, novelas, noticiários, tudo isso é uma forma de você alimentar a sua mente com tragédias, com coisas negativas. Não que isso não exista, isso existe sim, isso é automático. Mas a partir do momento que você coloca o seu foco nisso, nessa enxurrada de negatividade, consequentemente você acaba pensando, agindo, se comportando de acordo com essas referências que você vai criando na sua mente. E além de livros, o que eu faço também é assistir a vídeos inspiracionais, vídeos que trazem boas ideias, porque nós precisamos de boas ideias, principalmente aquelas ideias aplicáveis. Quando você aprende alguma coisa e já coloca em prática. Eu gosto muito de fazer isso. Sempre que eu aprendo alguma coisa, eu busco aplicar. Porque conhecimento, ele só tem serventia se nós aplicarmos ele. Do contrário, é apenas conhecimento, é apenas um potencial para poder ser realizado. Então não dá para simplesmente aprender e não colocar em prática. A prática é necessária. E outro recurso que eu aplico também na minha vida são cursos. Eu amo fazer cursos. Cursos online, cursos presenciais. Nós temos a oportunidade de estar em contato com as pessoas, bem diferente do online. O online é excelente também, porque nós temos essa liberdade
de assistir o curso quando nós quisermos, quando em qualquer lugar, seja do Brasil, do mundo. Então temos essa flexibilidade geográfica muito grande através dos cursos online, e os cursos presenciais também são excelentes, e nós acabamos conhecendo pessoas que pensam como nós, pessoas que agem como nós, né? Então isso é muito gratificante, e nós precisamos desse alimento, porque é muito fácil para você se sentir mal. Credo, Luiz, como que você fala uma coisa dessa? É verdade. É muito mais fácil para você se sentir mal, para você realmente culpar os outros quando alguma coisa não dá certo. É muito mais fácil disso acontecer do que nós nos sentirmos bem. E nós só vamos conseguir sentir bem a partir do momento que nós temos um alimento aqui dentro do nosso cérebro, alimentar o nosso cérebro com um bom conteúdo. E é isso realmente que faz com que nós tenhamos uma mentalidade produtiva. Sem isso fica difícil. Sem isso, o que vai acontecer é que nós ficaremos presos na nossa zona de conforto. E o seu crescimento começa quando sua zona de conforto termina. Desafie-se. Daniel Santana Leite. Porque nós vivemos uma vida dinâmica, né? Eu gosto até de falar que eu gosto muito de física quântica, e a física quântica diz que nós vivemos numa linha, num presente contínuo. Nós usamos o calendário, sim, precisamos fazer isso, porque senão nós íamos ficar perdidos. A gente ia ficar sem saber diferenciar o que foi ontem, o que é hoje, o que é amanhã. Mas o fato é que nós vivemos num presente contínuo. A nossa vida é uma linha reta, ou seja, as decisões que eu tomei lá atrás me trouxeram nesse ponto que eu estou hoje. As decisões que eu tomar hoje me levarão para o ponto onde eu desejo chegar. Então, sabendo disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que enfrentar um novo desafio, sair da zona de conforto da melhor maneira possível, ou às vezes da pior maneira possível. Isso também ajuda, porque não há crescimento na zona de conforto. Inclusive eu gravei um vídeo falando sobre isso no meu canal, você pode até checar lá, não só isso, mas como vários outros vídeos. E o fato é que são os desafios que vão fazer com que nós tenhamos esse crescimento. E obviamente nós vamos crescer, vamos chegar no novo patamar, e depois disso nós precisamos continuar estabelecendo novos pontos, expandindo a nossa zona de conforto para poder trazer esse crescimento. Então isso é extremamente importante. E com isso, finalizo essa apresentação. Eu espero que você tenha gostado dela, espero que ela tenha feito alguma diferença para você. Trouxe aqui algumas ideias para você superar a zona de conforto, para você criar uma mentalidade mais produtiva, para que você possa alcançar cada vez mais resultados na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos, nas áreas da sua vida. E se você quiser entrar em contato comigo, você pode fazer isso visitando o meu blog, foxlive.com.br. Pode também visitar o meu canal no YouTube, nesses endereços que você está vendo aí. Entrar em contato comigo também através do foxlive.com.br/contato. Quero deixar para você um forte abraço, muito obrigado pelo seu tempo em assistir essa apresentação e nos vemos numa próxima oportunidade. Grande abraço.